Que a graça de Cristo seja conosco, conectados com a palavra. Hoje temos uma pergunta aqui, exemplo, como posso ser exemplo? Vamos procurar responder essa questão nesse Conectados. O nosso termo exemplo, ele tem sua origem na língua grega, e o seu significado é modelo, imagem, ideal, padrão. Assim, exemplo é aquilo que deve ser imitado ou pode ser imitado. É um modelo a ser seguido. Trago aqui um fato curioso e posteriormente citado por Denilson Moreira Sanches, que lhe mostra como pode funcionar ser exemplo ou deixar de sê-lo. Ele relata o seguinte: certo dia, decidi passear na orla marítima com toda a minha família. A única coisa que me preocupava no passeio era o elevado índice de roubos de relógios naquela praia. Precavido, disse então ao meu filho de 10 anos de idade: filho, guarde o seu relógio, pois o local onde vamos é muito perigoso. Imediatamente meu filho respondeu: pai, se é muito perigoso, você precisa guardar o seu também. Que tolice a minha, diz Denilson. Ensinar sem praticar. Eu precisava dar o exemplo para que o ensino fosse coerente. É a conclusão dele, e é lógica a conclusão dele. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, nós lemos assim: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeita, porém, as fábulas profanas, tolas, e exercita-te na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e fidedigna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura e à exortação ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com a imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o teu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, preservando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aqueles que te ouvem. 4 de 1 Timóteo, de 6 a 16. Então, podemos perceber e ver aqui que Paulo estimula seu filho na fé a ser exemplo. Outra coisa, Paulo mostra como deve ser. Ele ensina e pratica. A conduta do cristão é um fator de muita importância no meio em que ele vive. Pode o cristão, por meio da sua conduta, fortalecer o irmão na fé, como também pode enfraquecê-lo, dependendo da situação, das circunstâncias e do seu comportamento. Podemos e devemos ser exemplo no falar, no agir, nos relacionamentos, enfim, em tudo. Devemos primar por uma conduta exemplar no nosso viver. Um modelo de vida que sirva de padrão, de modelo, de medida, enfim, com um comportamento correto, digno de ser imitado. Deus precisa hoje, mais do que nunca, de cristãos que sejam exemplo, fiéis na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza. É esse o ensino de Paulo a Timóteo, é isso que ele recomenda. Seja fiel nessas coisas. Há um ditado que cabe aqui e que diz o seguinte: a palavra, ou seja, o diálogo, convence, mas o exemplo arrasta. Talvez você nunca ouviu isso, então vou repetir.
A palavra, e a palavra aqui refere-se ao diálogo, à conversação, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, que a nossa vida seja exemplo. Exemplo positivo e exemplo marcante na vida daquelas pessoas que nos cercam, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. E nesse sentido que eu quero alguns instantes com você em oração. Se você puder interromper o que está fazendo e estar comigo em oração, eu agradeço. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento. Obrigado pelo alerta da Tua palavra, através do apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo. Que nós sejamos exemplos, ó Deus. Que a nossa vida seja uma vida de exemplo para aqueles que nos cercam. Exemplos dignos de sermos imitados. Para que através disso o Teu nome ainda seja muito mais glorificado e Tu sejas enaltecido, ó Deus. E que o Teu reino cresça na face da terra. Em nome de Jesus. Amém.